Agora, olha só, gente, se comunicar pode ser um bicho de 7 cabeças para muita gente falar em público. Então, nem pensar, não é verdade? Mas de que forma podemos melhorar a comunicação no nosso dia a dia? Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com Marcos Abril, consultor empresarial, que já se encontra aqui conosco no Band Cidade Primeira Edição. Tudo bem, Flávia? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade Primeira Edição, para a gente falar de um assunto que talvez seja um bicho de 7 cabeças para muita gente. Sim. Comunicar é difícil ou é fácil? Não, comunicar, na verdade, é um exercício, né? Você precisa praticar o seu ato de se comunicar com as pessoas. Primeiro, você tem que deixar aquela vergonha, aquele jeitinho assim, ai, não sei se eu vou conseguir falar, de lado. Praticando isso dentro de casa, né? Muitas pessoas se sentem incomodadas em fazer isso. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer os seus limites ali, naquilo que você sabe, naquilo que você é dinâmico e, dia a dia, ir colocando aquilo diante das pessoas. Praticando o incômodo, com certeza você vai tornar aquilo uma habilidade sua. Então, você precisa exercitar isso constantemente para que no dia a dia você perca a vergonha de falar com uma pessoa na rua, perca a vergonha numa entrevista de emprego. Que péssimo, já pensou? Você vai fazer uma entrevista e de repente você fica travado por causa de uma vergonha. Então, apenas exercitando atividades diárias, com familiares, com pessoas com quem você tem mais afinidades, com amigos, você acaba perdendo essa vergonha e isso vai se tornar uma coisa natural para você fazer. Exatamente. E uma hora a naturalidade vem e flui e você um dia vai lembrar que teve vergonha de fazer alguma coisa e isso passa com o tempo. Embora não pareça, mas eu sou extremamente tímida. Assim, Flávia, imagina, você apresenta um programa de televisão, mas assim, quem me conhece de verdade, os meus familiares todos, sabem o quanto eu sou tímida. Mas assim, de que forma que eu talvez ali quebrei a barreira da vergonha, ou então da timidez, né? Ou então do nervosismo, falar em público era muito complicado. Mas eu colocava assim na minha cabeça que, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu tenho um domínio do que eu quero falar, mas o nervosismo, a insegurança acabam atrapalhando também demais, né? Atrapalham muito, mas o que acontece? O network, o que ele é? É uma linha de relacionamentos. Então, se você não se relaciona, você acaba não tendo network. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, de fato, apresentar aquilo que você tem domínio, aquilo que você tem conhecimento. E utilizando isso para agregar valor às outras pessoas. E dessa forma, aquela pessoa acaba retornando até você para aumentar o seu network. Então, é uma força conjunta. Aí a pessoa também acaba confiando no seu trabalho, você no dela, uma terceira pessoa vai acabar sendo indicada e assim você vai formando uma rede cada vez maior e perdendo essa vergonha que você tem. Mas para isso você precisa falar daquilo que realmente você detém conhecimento. Não adianta você querer falar de um assunto em que você não domina. Para esses momentos, a recomendação é ouça mais do que fale mais, ouça mais. Aprenda com aquela pessoa. Numa próxima oportunidade, estude em casa e num próximo encontro, quem sabe você vai ter mais domínio daquele assunto para poder dialogar não só com aquela pessoa, como com outras. Exatamente. A gente está falando de comunicação aqui, inicialmente a comunicação verbal, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, né? Conversando, trocando uma ideia. Mas a gente, ao mesmo tempo, também pode falar da comunicação não verbal, que é justamente quando a pessoa se veste de uma tal maneira, ou então que ela se comporta de uma tal maneira, né? Essa é a comportamental, né? Então, qual é o meu conselho para isso? É que você se porte de uma maneira educada, que você não queira chamar mais atenção do que as outras pessoas, que você saiba até onde você pode ir, trate as pessoas bem, com carinho, evite falar mal de qualquer pessoa, mostre para ela que você está ali para ser solícito com ela. E com isso você vai conseguir transparecer para ela que você consegue atendê-la da melhor maneira possível, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Tá? Você falou, a gente tem várias formas de se comunicar, por e-mail também. Seja conciso, correto, escreva direitinho, conjugue os verbos corretos, coloque pontos e vírgulas nos lugares corretos. É horrível você receber um e-mail, ler ele de uma forma tão corrida, sem ponto, sem vírgula, no final você está cansado. E provavelmente você acabou não entendendo nada. Então, estude, se adapte, faça cursos, frequente palestra, vá para frente, conheça pessoas, vá atrás.
É simples ultrapassar essas barreiras. Exatamente. Agora, há pouco você falou dos e-mails, né? A gente pode até colocar também ali as mensagens do WhatsApp e tudo mais. Tem gente que grava áudio porque talvez tenha vergonha ali de escrever, ou então a gente chega no lugar, a gente fala bom dia, a pessoa não responde, talvez é vergonha mesmo a gente falar, a pessoa é grossa. Não, a pessoa realmente, ela é a famosa pessoa introvertida, né? Exatamente. É o introvertido. Exatamente. Então, assim, de que forma que essas pessoas podem trabalhar isso? Agora há pouco você falou em casa, ir para frente do espelho também é uma boa alternativa? Ajuda. Treinar na frente do espelho ajuda bastante, né? A ter o quê? Uma boa dicção. Ler muito também ajuda para que você se mantenha atualizado, para que você tenha contexto no que você está falando. Conhecer novas palavras, né? Exatamente. Antes, quando era novinha, Marcos, sabe o que eu fazia? Eu via uma palavra assim, a supremacia. Eu falei, poxa, que palavra bonita. Linda, eu marcava, né? escrevia qual era o significado e tentava adaptar no meu dia a dia. E tentava... Só que eu percebia que quando eu começava a falar difícil, eu não atendia ao público que eu queria atingir. Isso é importante levar em consideração, né? Também, é muito importante. Você precisa saber um contexto em que você se enquadra. Não adianta você usar palavras difíceis, não adianta você usar ditados que muitas pessoas não conhecem, porque você vai acabar ficando o quê? Um ponto fora da curva. Então entenda, analise a situação em que você se encontra, para que você possa fazer parte daquele ambiente. Senão você vai continuar sendo um ponto fora da rede. E não é isso que a gente quer a network, a gente quer se conectar com todo mundo. Então você precisa saber onde você está, para saber que palavras usar, que roupa vestir, de que forma se comunicar com todo mundo que está ali. Então a gente pode dizer que quem tem boca vai a Roma? Vai além de Roma. Ultrapassa. Olha só. Agora, eu já ia até pedir aqui para você dar dicas, mas você já estava falando, né? Que é justamente usar empatia, saber ouvir. Essa talvez seja a dificuldade de muita gente? Sim, é uma dificuldade muito grande. E o que acontece? As pessoas, quando elas buscam um contato com o network, muitas vezes elas confundem uma busca constante de favores de outra pessoa. Então, o network não funciona assim. Você tem que ouvir, você tem que contribuir, você tem que colaborar. Você só falar pode se tornar uma coisa monótona para outra pessoa. A pessoa pode ter, inclusive, uma opinião diferente da sua. Então, nesse momento, você precisa se portar. Saber respeitar a opinião da outra pessoa, por mais que você não concorde. Mas você tem que saber, no mínimo, respeitar a opinião daquela outra pessoa. Olha só, agora é importante saber usar da comunicação comportamental, verbal, não verbal, em entrevista de emprego, você falou agora em entrevista de emprego, falou em trabalhos também de faculdade, projetos no trabalho, tudo isso é importante? De extrema importância, tá? Você precisa colocar isso e aplicar isso diariamente em todos os seus relacionamentos, em todos. Você precisa ser uma pessoa que demonstra ser uma coisa fiel. Ser sempre daquela mesma forma o tempo todo, uma pessoa contínua em tudo que você faz. Tá? Isso é muito importante de ser feito. Sabe o que eu acho engraçado, por exemplo, que quando você conhece uma pessoa, né? Por exemplo, quando eu fui conhecer meu marido, gente, eu estudava sobre ele, queria falar bonito, impressionar. Não é não, Marcos? Não precisa, assim a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Você precisa saber o que você vai fazer. Você precisa, se você vai conversar com uma pessoa que tem uma certa influência na sua cidade, sei lá, um secretário, um prefeito, um restaurante, você encontra um governador, você precisa saber quem a pessoa é, no mínimo o que ela faz, qual foi o último projeto que ela executou, para você fazer o quê? Conquistar aquela pessoa. Chegar com gírias, chegar talvez com intimidade, e aí, mano velho e tal. Isso não serve, bota isso pro lado, usa isso com aqueles seus amigos de infância, em momentos em que vocês estiverem em lazer lá na sua casa ou no clube. Vida profissional não pode. Tá? Você tem que tratar com seriedade, ser gentil, ser simples, mas tem que ser sério. Olha só. Marcos Abril, consultor empresarial, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Volte aqui com a gente para dar mais dicas também. Eu fico aguardando os convites aí, agradeço a audiência também de todo mundo e tenha um bom dia. Olha, antes de terminar, eu vou só te fazer uma pergunta, consultor empresarial e tudo mais. Se comunica aqui legal, direitinho? Tá perfeita, viu? Nada a acrescentar por enquanto para você, então tá de parabéns, certo. Nota 10.